configurar aqui o negócio para colocar no fone, mas não tô conseguindo. Ah, Às vezes é o Bluetooth, né? Oi, Oi, Fê, boa boa noite. 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 O que tá acontecendo aí, Kelly? Ai, eu tô tentando ligar aqui, mas não consigo. Vai ficar aqui no... Ixi, eu não sou muito expert, eu não sei se eu posso te ajudar. Eu também não entendo nada dessas coisas, tecnologia não é comigo. Mas tenta ali embaixo da chamada, tem uns 3 pontinhos e daí tem configurações, talvez ali você consiga. Já foi ali? Deixa eu ver, 3 pontinhos. É, do lado do botão que tem para desligar tem 3 pontinhos. Não tem opção. Som, não. Ué? Não, tá bom, não tem problema. Às vezes tem que ficar fuçando, é um saco, né? Paulo, você sabe ajudar ela? Tá ouvindo aqui vocês conversando. Eu acabei de chegar, só deu tempo de eu abrir a casa e entrar. Mas qual que é o problema aí, Sofia? Conta pra mim. Tá longe? Tá aqui, mas não consigo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo agora. Na verdade, né, a Ligou! Fernanda tá certa. A Fernanda tá certa, tem uns 3 pontinhos ali. Você seleciona se quer o headphone, se quer o speaker. Mas já que deu certo, então, viu? Só a nossa presença aqui já... Né? Olha só, tá ficando poderosa essa meditação, hein? Tudo é culpa da meditação, né? Enfim. Eu sou dessas, mas não acho que tudo é culpa da meditação, só pra encher o saco mesmo. Só deixa eu achar aqui uma coisinha pra auxiliar-me. Bem, então viemos de 2 aulas importantes, né? Uma que fala sobre a regulação do sistema nervoso e os exercícios que a gente pode usar para isso, e a outra começamos a falar do silêncio. O silêncio é assustador para vocês? É uma coisa que dá um desconforto? Como que é aí? É gostoso ficar em silêncio? É ruim? Dá angústia? Precisa ligar a TV? Deixar o somzinho rolando enquanto está em casa? Ou é gostoso? Me contem. Eu gosto muito do som, muito. Mas às vezes eu quero ficar no silêncio. Dá um... Mas a maioria da parte do dia eu prefiro música, barulho. Tá ali. Daí quando esgota, daí é o silêncio. Tá. Como é que é pra você, Renan? Bom, eu acho que eu já passei por várias fases. Eu sempre gostei do silêncio. Aí depois me mudei para São Paulo, que é uma cidade muito barulhenta. Aí eu percebi que eu entrei no automático de não ficar tanto em silêncio. E no momento eu tô em saturação com o barulho, assim, tipo, caramba. Ao longo do dia, às vezes, assim, eu preciso desligar tudo que está em volta de mim. Eu trabalho numa loja, então tem som, tem ar-condicionado, essas coisas. Eu desligo tudo para dar conectar um pouco esse silêncio. Então, eu tenho sentido necessidade de ficar mais no silêncio. Sim. E pra você, Márcia? Eu gosto do silêncio, não tenho problemas assim, não. Mas já a música também, mas depende, né? Eu acho que eu tenho uma questão maior com volume, assim, aqueles barulhos mais fortes, né? Tal, aí já me incomoda assim, muito. Mas o silêncio para mim, acho que eu já falei, tá no meu nome, né? Em japonês. Então, Não falou? Fale! Márcia é tipo silêncio? não, eu tenho um nome japonês que é Shizue. É Márcia Shizue. E aí Shizuka é silêncio, tranquilo. Ai, amei! E o pode ser, depende do kanji que usa, né? Ou pode ser lago, então tipo um lago tranquilo. Acho que você falou isso, né? Nas semanas passadas, retrasadas.
Ou pode ser também amor. Amor silencioso, amor tranquilo. O que tá ótimo, né? Uma É. coisa não exclui a outra, né? Então, acho que faz parte já, assim. Ah, que bom. Olha só, o poder do nome ali. A sua mãe, pô, batizou ali, falou, essa vai ser tranquila, vai ser silenciosa. Amei. O problema é que dizem que o primeiro nome significa guerreira, né? Que Márcia é marciana de Marte. Então, esse é o problema. Mas é uma guerreira pacífica. Sabe que tem um mestre que ele é muito polêmico. Ele chama... Nossa, tô vendo a cara dele, não vem o nome dele. Ele é tão famoso. Tá aqui o nome dele, Shogyan Trungpa, tem um livro dele. E ele, tipo, foi um dos primeiros mestres que veio do Tibete para os Estados Unidos, bem nos anos 70, assim. E ele é muito polêmico porque ele usava de métodos bem pouco convencionais para acessar os alunos, tipo usar LSD, assim. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei chocada, sabia? Eu falei, meu Deus, esse cara tá completamente maluco e tal. Mas depois que eu fui entendendo como a mente dos mestres é vazia, no sentido budista da palavra, né? Eles usam do corpo para acessar a sabedoria e ele entendeu que através disso ele conseguia acessar as mentes que estavam nessa frequência para liberá-las. É um movimento bem, como é que diz assim, forte, né? Ousado, mas enfim, dessa forma que eu entendo essas atitudes, assim, né? E de todas as formas ele tinha um exército dos guerreiros da paz, alguma coisa assim. Que era tipo, realmente a galera andava fardada, assim, que ele tinha um centro lá nos Estados Unidos. Depois eu acho o documentário e mando pra vocês. É interessante de ver mesmo. Mas é isso, tinha tipo os guerreiros, assim. Então a Márcia é a guerreira do silêncio. Márcia vai lá entrar. Espero que não em guerra mesmo, assim, mas às vezes a gente sabe que é uma batalha, né? Que seja uma batalha rumo ao silêncio, né? Melhor. Vou te chamar de silenciosa agora. Adorei. Então, Lud, você chegou depois, estou perguntando se o silêncio incomoda. Qual que é a tua relação com o silêncio? Você tá em casa ouvindo música, TV ligada, alguma coisa assim? Ou fica em silêncio? Como é que é? Fale para nós. Eu fiquei pensando que eu fico um pouco em silêncio. Tipo, essas práticas que a gente está fazendo agora, eu vi que eu tenho uma mente bem falante, assim, né? E aí eu reparei, nossa, como isso é distante do meu corpo, assim, tipo... Enfim, eu já tinha... Sempre que eu, né, tipo... era o que eu já tinha notado, mas dessa vez veio de novo, assim, sabe? Então... Mas quando é que, enfim, aí quando eu faço a prática, eu sinto um lugar bem forte de descanso, assim, tipo, na prática, assim, sabe? Nessa coisa do, acho que desse silêncio, assim, mas o que me chamou muita atenção fazendo, eu falei, nossa, isso é 1% durante o dia, assim, sabe? E eu busco, tipo assim, quando eu tô cansada, eu busco silêncio. Sei lá, o que a gente tá falando de silêncio em termos de... né, tipo... Qualquer um. Qualquer tipo tá valendo. Aí eu fico, quando eu tô cansada, eu busco, tipo, quero ir pra natureza, porque eu quero silêncio. Tipo... Então, acho que eu busco silêncio ultimamente. E aí, enfim, eu fiquei na prática com essa diferenciação de, nossa, esse corpo aqui não é familiar, assim, né, em termos de silêncio de mente. E aí eu lembrei de uma frase sua que você falava, que é de outra pessoa, que eu esqueci de quem é, que não vai mudar o produto se não mudar o antes. Como que é o nome disso? Para mudar o resultado, tem que mudar o processo. Ai, como é o nome? Tem um nome, é um cientista. O Einstein fala... A gente não consegue resultados diferentes com os mesmos métodos. Não é isso que ele fala, mas é algo assim. Agora eu esqueci. Só o que você falou, eu esqueci. Eu vivo falando sobrado, agora eu esqueci. Eu lembrei disso, assim, nossa, eu quero chegar nisso aqui, mas eu ainda fico fazendo isso, né? Tipo... Mas enfim, fiz essa viagem pra falar que eu tô buscando silêncio. Mas eu, né, tenho que ver o que desvia disso.
Eu acho interessante, né? Porque justo o que a maioria de vocês comentou é isso, assim, quando já tá exaurido de certas coisas, prefere ficar em silêncio, né? Eu acho que isso é uma autorregulação intuitiva nossa, de saber que o silêncio tem certas qualidades, mesmo que a gente não saiba descrever quais, né? Mas que tem algo ali que, tipo, ai, eu pelo menos sinto assim, né? Abraça, você fala, nossa, aqui eu posso relaxar. É tão mais gostoso ficar em silêncio do que, assim, quando você tá mais em contato consigo, né? Do que chegar em casa e pôr um troço ali pra ver. Tipo, pra se distrair, assim, né? E eu sinto que, por exemplo, se eu tô de TPM, né? Que é sempre um momento mais, opa, vamos cuidar aqui, né? E às vezes eu chego em casa e falo, eu não quero mais pensar, e ponho uma série pra ver. Daí no outro dia eu não ponho nada pra ver. E não foi nada, eu vou ficar olhando pro teto, sei lá, só pra ficar em silêncio, sabe? A minha recuperação no dia seguinte eu me sinto muito mais disposta, né? Então, além disso, né, de a gente intuitivamente saber que tem algo no silêncio que nos nutre e nos recupera, eu gostaria de começar a questionar e conversar com vocês sobre muitos tipos e muitas camadas de silêncio. Porque, em geral, a gente está conectando, né, percebendo a camada de silêncio mais superficial, que é se tem ruído em volta ou não. A gente fez isso na prática, né, na aula passada. Percebeu os ruídos, aí eles começam, né, você escolhe um, daí você acompanha ele até o final, percebe que tem um silêncio. Justamente esse é o treinamento, esse é o exercício. A gente tem que começar a furar, como se fosse, dentro das experiências, atravessando as experiências, para a gente encontrar esse silêncio, porque tem todas as experiências. O nosso corpo tem silêncio, chama quietude. Então, a gente veio treinando isso nos últimos meses para a gente conseguir sentar e encontrar um silêncio no corpo, que não está doendo, que não está tudo torto, que não está incomodando, ou que até tá, mas a parte que é silenciosa e quieta é maior e vai acabar abraçando isso, né? Então, em termos de silêncio que rodeia a gente, às vezes não é nem a música que tá tocando ali, ou a série, ou sei lá, tem gente que chega em casa e deixa a televisão ligada para não se sentir tão só, né? Tem alguma pessoa falando ali. Talvez explorar, às vezes você tá em silêncio, mas você tá no teu celular, você fica ali rolando o Instagram. Você fica ali, eu vou chamar cruelmente assim de perdendo tempo, porque você não tá vendo uma coisa específica ali no Instagram, você tá rolando o feed, né? Às vezes você faz isso com outras coisas, às vezes você faz isso lendo um livro, porque você tá tão distraído que você não tá silencioso lendo o livro. Às vezes você tá tão turbulento dentro de si que uma pessoa tá te falando algo importante, ou não importante, mas você não tá ali presente, ou você não lembra o que ela te falou. Você tá com outros ruídos povoando a cabeça, como se tivesse várias abas abertas, né? Então, quando a gente fala em silêncio, o ideal não é que a gente pare de ter as abas abertas. A gente sabe a vida que a gente vive na sociedade que a gente está, não é tão fácil assim, né? A gente não nasceu lá no Nepal e é monge, sei lá, né? Tá tudo certo, a gente se adapta ao que a gente tem. Mas isso também não pode servir de desculpa pra gente, então, só porque pode abrir aba, abre 100 abas e fica querendo dar conta das 100 abas, né? Então, acho que uma das formas de a gente encontrar silêncio, além da prática formal, é começar a observar no nosso dia a dia o que é desnecessário. Quando eu falo desnecessário, é no sentido que está afastando a gente de estar presente. E o que eu quero dizer com estar presente é sentir um relaxamento sem precisar de nenhum apoio, por exemplo, do Netflix ali, da série que eu coloquei no dia da TPM. Não preciso daquilo, aquilo não precisa ser meu apoio para eu me sentir melhor. Primeiro, priorizar o contato consigo. Nossa, por que eu tô tão ruidosa? Aí vem a mais importante dica do mundo mundial. Meu corpo está ruidoso, meu corpo está tenso, eu tô apertando aqui, eu tô subindo aqui. Eu percebo às vezes quando tô nos momentos mais desafiadores assim, eu fico assim o tempo todo. Eu falo, pelo amor de Deus, por que você tá assim? Não tá acontecendo nada aqui.
Mas é o sistema nervoso ativo ali. Por isso aqueles exercícios que eu passei na aula retrasada são super importantes. São coisas que você pode fazer na hora. Chacoalha um pouco as mãos ou em pé, como eu falei, põe a mão na cabeça, abraça. Coisas simples que já ajudam a gente a recuperar. Não precisa vou sentar na prática da meditação, que eu sei que vocês vão pensar, pô, mas eu não tenho 10 minutos agora. Não vou fazer. Não precisa esperar. Aí é que tá o segredo. Vamos juntar essas duas sabedorias. Nossa, dá licença, só um pouquinho. Daqui a 3 minutos eu volto. E fica 3 minutos assim. Assim como no yoga existem os mudras, que até respondi a Kelly no grupo lá sobre por que é assim, isso é um mudra ou mudra, que são posição de mão que ativa certos canais energéticos ou tem algum objetivo mais sutil, assim. Isso aqui é um mudra. Isso aqui é um mudra, né? Então, assim, quando você faz isso, vamos sempre lembrar que o que a gente está trabalhando com refúgio interno e meditação é a consciência. Não basta só fazer isso, assim como não basta só ficar quieto. Se for assim, eu ando assim na rua. Mas o que vai fazer isso funcionar? A tua consciência de quando você encosta as mãos aqui, o que causa no teu corpo? Você está refazendo um caminho do teu cérebro, que antes estava se sentindo ameaçado, porque a vida é assim, simplesmente por informação que nos chega, não precisa ter trauma. É só informação, é muita informação. É muita cor, você sai na rua e sabe? Claro que você fica estressado, não tem como. Aí você vai para a natureza, tem muita cor, mas elas são muito harmônicas. Tem muita cor, tem muito movimento, mas são movimentos silenciosos, porque são harmônicos, né? Então é isso, ó. Colocou a mão aqui, o que isso causa? Para mim é imediato. Dá uma sensação de, nossa, tô mais forte, tô mais aqui, tô comigo. Eu e eu. Esse é o primeiro passo, né? Então, lembrem sempre disso, independente do que vocês estiverem fazendo, se são os exercícios que eu indico ou outras coisas, consciência. Tá lavando a louça? Estar lavando a louça por lavar a louça, não para lavar a louça, isso faz muita diferença. Você está fazendo algo, pelo simples fazer algo, ou tem um objetivo por trás. Aí a dica vem agora, né? Se tem um objetivo por trás, você provavelmente já está ansioso ou ansiosa. Você já está pensando lá na frente o que isso vai te trazer ou deixar de trazer. E às vezes isso pode ser tão extenso que a gente vai pegar isso para coisas que realmente importam para a gente, tipo trabalho, ou um sonho que você tem, um objetivo. E você vai se distanciar muito do seu coração porque você está fazendo para fazer. Não por fazer. Aí a mente vai ficar muito ruidosa. Então, às vezes é bom a gente questionar certas coisas em relação a o que esse silêncio está nos provocando. Ele está provocando um contato com o coração. Não sei se eu já falei isso, mas cabe falar agora, né? O coração, para a medicina chinesa, ele é o único, na verdade no idioma chinês, né? Ele é o único órgão que ao escrever, não tem o ideograma carne junto dele, que geralmente as palavras em chinês, não sei se é assim em japonês, Márcia, você pode me dizer, sempre são duas, um parzinho ali. E no parzinho do coração não tem o ideograma de carne, tipo fígado tem. Eu não lembro qual que é o nome, é gan de fígado e daí aparece o símbolo do fígado e a carne, pulmão é assim, intestino é assim. O coração não, o coração é um vaso que está vazio para receber o sangue. Mas espiritualmente falando, essa vaziez é a sabedoria. É o que vem anterior de avidya. Então, a gente, né? O silêncio é essa sabedoria. A gente estar vazio é essa sabedoria, é esse silêncio. Então, o coração, ele precisa estar vazio. Não ruidoso. Vazio não significa que eu não tenho objetivos, não significa que eu não vou fazer nada da minha vida porque eu tenho que estar aqui, sabe, parecendo uma paisagem que tá tudo certo, não é isso. Mas você pode cantar uma melodia, seu objetivo, vamos dizer assim, vou falar o meu, você já sabe, cantar, quero cantar mais, quero ter uma segunda profissão como cantor. Essa intenção é uma melodia. Que canto, lararirará. Aí você começa a ter muito propósito somado a isso, com ganância, com carência, começa na minha cabeça, entendeu? Aí eu vou me afastando disso, eu vou ouvindo mais esse ruído.
E vou perdendo esse por cantar. Eu quero cantar antes de qualquer coisa, eu quero cantar por cantar, porque isso não preciso de algo em troca nesse sentido. Eu faço porque eu amo fazer isso, porque me faz bem fazer isso. E aí o que vier em consequência disso é outra história, né? Às vezes a gente coloca o pra cantar antes do por cantar. E eu acho que isso vale a reflexão, porque como, né, a Márcia bem lembrou, nós somos um lago e a gente joga as pedrinhas, ou alguém joga pedrinha nesse lago. Se joga muita pedrinha, vai gerar muita onda. Mas a gente tá ali também para ter pedrinhas, porque senão seria um marasmo total na vida e muito chato, né? Ninguém quer ser um lago sem pedrinhas, né? Mas daí tá a nossa sabedoria, assim. Eu estar em contato com o meu coração, com o espaço dele, o vazio dele, que a gente vai ver mais no terceiro refúgio, em primeiro lugar. Depois, se eu tiver isso e meu corpo quieto, que vai ajudar a ancorar isso, os ruídos da minha mente eles vão ser muito mais manejáveis. Então a gente está aqui num ponto exato, médio, que é muito importante. Porque por um lado a gente tem o corpo, que traz essa firmeza, traz a condensação da energia ali, da nossa mente, da nossa consciência. A gente pode usar o corpo a nosso favor ou afundar nele e adoecer totalmente, né? Então a gente está aqui aprendendo a encontrar a quietude justamente para não afundar. A gente segura lá no puta que pariu ali do carro, no meio do vendaval ali, no meio do carro girando 360 graus. Estamos ali, segurando. A gente sabe que tem esse apoio, que dá para acalmar bastante usando isso. E o outro lado seria esse estado muito sutil de mente e coração, que são a mesma coisa para a medicina chinesa, mente e coração. Essa é a palavra, não é mente e coração, é mente e coração. É a mesma coisa. Por quê? Porque a mente, como se a mente ela não tivesse no cérebro, ela está no coração, porque a mente é consciência, é vazio, e o coração é o lugar onde a gente corporeamente é casa da consciência, sabe? Então é o coração que é a casa da consciência. Viram que poético e profundo e bonito que é isso. Então tem esse outro lado que é muito mais sutil, que é o que faz a gente acessar esse lugar de vazio e criar coisas a partir do vazio, ou se a gente não acessa, a gente cria a partir da ignorância, que é a vidya, né? Então, esse lugar de espaço é o que está determinando a nossa forma de olhar para as coisas e ter uma interpretação que já está cheia de filtros. A gente não percebe, mas já está, né? Eu acho que eu falei isso aula passada, que a gente hasteia certas bandeiras na vida. Eu quero um relacionamento de certo tipo, de tal jeito, eu quero um trabalho de certo tipo, de tal jeito, etc. E a gente acha que está sendo livre em fazer isso, mas a gente não está. A gente está avidiado, a gente já está tendenciado com os nossos traumas, segundo o budismo até de aprendizados de vida passada, né? A gente veio carregando. Não está como uma folha em branco, né? Então, o nosso objetivo é voltar a encontrar esse espaço que é uma folha em branco. Então, é como se fosse assim, o lugar de estabilidade mais poderoso que tem é esse espaço, porque ele está indo na origem do que gerou o primeiro ruído. O primeiro soprinho lá de ruído veio dessa mente que está viciada. E agora a gente está no meio disso, a gente está no centro. E ao mesmo tempo a gente vai encontrar no silêncio uma forma de aquietar mais ainda o corpo, que o corpo vai se sentir abraçado e falar, nossa, obrigado, como se fosse uma hierarquia, assim, né? Tipo, o corpo sou eu, o silêncio é minha mãe, ela vem e me abraça. Não tem lugar melhor que abraço de mãe. Quando a gente tem uma boa relação com mãe, né? Às vezes não tem, mas quando tem, você sente isso, fala, nossa, tem um lugar aqui que é da minha mãe apenas, né? Então é como se viesse vindo. E o outro é como se fosse além da sua mãe, algo bem espiritual, né? Para as pessoas religiosas, a gente até pode chamar de Deus, para as pessoas que não são religiosas, algo maior. Às vezes sente isso na natureza, enfim, no que você acredita aí. E se for ateu, daí eu não tenho argumentos, porque eu não sei comparar essa segurança que o espaço nos dá de acolhimento e falar, nossa, não é só acolhimento, é conexão, sabe? Eu tô conectada com algo. Eu sou maior do que eu. E como é bom ser maior do que eu.
A gente tá nesse limiar, por quê? Porque a nossa mente ruidosa, ela vai achar que só tem eu. Tudo que é para mim é mais importante. Eu sou a prioridade. Às vezes isso é delicado da gente entrar, sabe? Porque às vezes a gente precisa ser a prioridade, claro que sim. Mas o problema é quando a gente só fica nisso, né? A gente não está apto, abertos, disponíveis para o diálogo de verdade. Então a nossa mente está ali, envolta em suas próprias necessidades e ruídos, sem enxergar algo maior, porque está viciada basicamente, né? Dentro da sua própria ignorância. Então é muito importante que a gente saiba encontrar esse silêncio justamente para saber que não precisa ser assim. A gente não precisa estar sendo levado pelos nossos pensamentos que vão determinar as nossas emoções. Isso é muito importante. A gente tem um sistema de se sentir emocionado, vamos dizer assim, emocional, que vem do instinto. Você vê que está correndo perigo, você vai ativar algum tipo, não é nem tanto emocional, né? Mas é um sistema de resposta a isso que vai cortar, talvez, até a emoção que você precisa fazer alguma coisa, mas isso vai... Se isso não for uma ameaça, por exemplo, dos caçadores e coletores que éramos antigamente, que tinha um urso vindo ou um tigre vindo, que você tem que parar o que você está fazendo e sair correndo, dizem que o cérebro ele funciona da mesma forma como a ameaça de um tigre e a ameaça de você estar num ambiente com uma pessoa que você não gosta, por exemplo. É a mesma resposta. A gente age da mesma forma. O problema é que se a gente, por exemplo, vamos colocar um cenário aqui, a gente trabalha num lugar e aí você não gosta de uma pessoa, tipo, muito não gosta, tipo, realmente ela acaba com o seu dia. Aí você tem que ver ela todos os dias. Todos os dias você entra nesse comportamento de luta ou fuga, fica assim, porque a pessoa tá ali e você teve que ter contato com ela. Imagine o efeito que isso não vai ter dentro de você, do teu corpo, da tua mente, do teu espaço. Vai ser péssimo. Aí você fala, não aguento mais meu trabalho, porque tá ruidoso isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar nos silêncios e refúgio. A gente não vai conseguir, nem na prática da meditação, nem na vida, que o silêncio seja absoluto. Não existe isso, gente. Não sei, tipo, não consigo imaginar um cenário em que o silêncio seja absoluto, que não tenha nada acontecendo de som, né? Não tem como. Mas o que a gente tem que fazer? O nosso treinamento master é encontrar o silêncio dentro desse ruído, dentro do que aquela pessoa está te falando, que está incomodando. Silêncio não é encontrar no que ela está falando, é como você recebe isso. Ter um ambiente silencioso interno. Isso é um sistema de defesa alucinante no sentido de sistema imunológico, né? Então a gente fala em sistema imunológico corporal. É super, obviamente, super importante e necessário que ele esteja ativo. Mas quais são as camadas que precisam estar existindo para que ele esteja ativo? Coração aberto e mente silenciosa, como os mais profundos, mais primários. Aí a gente vem questionando, né? Deixa eu aproveitar aqui meu momento acupunturista. Fazer essa análise, assim, a cada geração que a gente vive, pior está o sistema imunológico, mais doenças que não estão dando conta de superar. Por que será? Quão ruidosa está a nossa mente, quão egoísta está o nosso coração? É cada vez pior, né? Então vai repercutir nisso também. Então a gente está aqui como guerreiros do silêncio, revolucionários, para falar, eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Eu não vou permitir que a fala daquela pessoa que a gente sabe, obviamente, que é super daninha, danosa, que machuca, que às vezes ela faz de propósito, às vezes não faz, mas está sendo ruim para nós. A gente vai encontrar refúgio no nosso silêncio. É como daí se nosso corpo ele virasse o vácuo assim, ele é invisível. A pessoa lança a flecha, passa direto. A gente não pega a flecha e fica segurando e vê onde é que ela vai entrar, se ela vai entrar ou não. A gente pode fazer isso de uma maneira muito sagaz, que é tendo silêncio interno.
E aí, às vezes, a gente não vai ter silêncio interno, a coisa vai entrar e a gente vai ficar tipo, o que a gente faz? Aí a gente recupera nosso silêncio interno. A gente vai perceber que, somado ao ruído do outro, a gente tem o nosso ruído. Pensa! Quando tem uma frase de um cara lá, que eu nem sei direito o que ele é, se ele é cientista, psicólogo, sei lá, que ele diz que entre o que você fala e eu escuto, são 9 jeitos diferentes de a gente não se entender. Depois eu acho certinho, mas é tipo... Porque daí ele vai se listando os 9 jeitos, é tipo, você fala, eu interpreto. Antes de você falar, você já está interpretando, sabe? Uma coisa assim, tipo, é muito louca, cara. É muito distante. Às vezes, o que a gente fala do que a gente realmente queria falar. Por quê? Porque o nosso coração já tá ruidoso. Por isso que a gente briga, né? Daí entra em conflito. Daí a gente grita, porque cada um tem isso também, o que alguém fala. Que a gente grita nas discussões porque a gente quer que o outro escute o nosso coração, quando a gente mesmo está distante dele, precisa gritar para ouvir. Sabe? Só que daí já vem de um jeito bem distorcido. Então a gente tem uma arma super poderosa nas mãos, de autorregulação, que vai se complementar aos exercícios que eu passei dos nervo vago, que também são super importantes. Essa é a atitude base de uma cultura de paz, com certeza. O Lama Santen fala muito sobre isso, é muito interessante ver a ideia dele sobre cultura de paz, porque ele fala que, tipo, a gente marchar e ter defender certas coisas politicamente é importante fazer, mas não é o suficiente. A gente precisa, na base, ver o que está acontecendo de conflito. Conflito é isso, a nossa mente cuidosa. Vocês não passam por isso no dia a dia? Devo ou não devo? É correto ou não é correto? Tô sentindo isso ou tô sentindo aquilo? Eu tô sentindo isso é correto ou não? Pelo amor de Deus, cara! Que difícil! Teve uma vez que eu tava indo para retiro. Eu ia ficar, já não lembro mais quantos dias ali, mas era pelo menos uns 10 dias. E aí eu não tava conseguindo falar com a minha professora na época, né? E falou, me fale alguma coisa que eu tenho que... Né? Deu uma instrução para eu entrar em retiro, que é o protocolo, assim, né? Daí eu... Nossa, mandei um monte de perguntas, assim. Sabe o que ela respondeu? Uma coisa, ela falou, essas perguntas são só ruídos. Pá! Na minha cara, assim, tipo, meu Deus, eu caí estatelada no chão lá do templo. Falei, porra. Ai, que inferno, te odeio. Mentira, te amo, né? Mas é tipo, perceba. Quanto mais pergunta, mais ruído, mais inquietação. Aí foi um tapa na cara alucinante, porque eu entrei em retiro, fiquei 3 dias exausta. Mas assim, eu nunca cansei tanto na minha vida. Olha que eu subo montanha, já fiz várias paradas de vários dias caminhando. Nunca me senti tão cansada quanto passar 3 dias pensando. Até eu me acalmar, demorou 3 dias. Eu falei, caraca, realmente, esse cérebro fosforilando gasta muita energia. De verdade, de fato, né? Cientificamente é comprovado que gasta muita energia. Então, a gente pode também entender, às vezes, quando a gente tá muito cansado na vida, tá um pouco exausto, assim, desse processo mental que tá... Daí você começa, faz todo o ritual aí, se for preciso. Volta pro corpo... autorregulação, chacoalha, faz as percussão, tudo que tiver que fazer, começa a entrar em meditação, faz silêncio, para ir encontrando esse lugar. Quer dizer, faz quietude, né? Para ir encontrando esse lugar de silêncio, que ele vai ser um checkmate em tudo isso. Toda dúvida é um ruído. Lembrem da minha professora. Você só precisa silenciar, aí a gente fica angustiado. E no meu caso era porque eu queria que ela me respondesse perguntas existenciais. Senta lá, Cláudia. Era isso que ela basicamente falou pra mim, sabe? E isso é muito forte, gente, porque, sabe, eu entendo que a gente tenha mentes, e a minha mente é assim também, super racional, que quer entender as coisas tintim por tintim. Isso é um caminho, de fato. Existem coisas boas que podem surgir de uma boa reflexão. Mas o caminho do silêncio... ele é mais pacificador. A dinâmica de pergunta e resposta, ela nem sempre vai trazer paz pra gente. Talvez eu traga até mais agitação. Mas paz, de falar em silêncio, não tem mais perguntas. Sair do jogo, sair da Matrix.
Sabe? É isso. Que diferente que é sentir isso. Talvez ouvindo agora para vocês pareça meio estranho que isso pode ser bom. Que, né? Sei lá, se traz uma ideia de que então a vida vai perder o sentido porque eu não tenho mais perguntas. Por um momento, tá, gente? Um momento ali que você tá super angustiado, você não tem mais perguntas. E você tem resposta sem ter resposta. Aí você conecta com o teu coração e só vai. É tipo uma resposta que vem de uma intuição, é uma resposta que vem de um insight. Não é uma resposta da tua mente calculando a estratégia para você sair daquilo, que nem nos 12 elos que a gente faz, né? Cria um monte de estratégia, um monte de passo, que tá super viciado ali já desde o primeiro. E aí a gente segue repetindo, que saco! Só posso dizer isso, sabe? Que saco, a mesma coisa. A gente ficar girando em círculos, né? Mas daí a gente vem nesse silêncio, pá! Nossa, realmente, né? Não tinha mais. É como se desconstruísse a pergunta. E às vezes vão ter perguntas que vão permanecer. Porque daí é realmente você tentando ouvir o que teu coração tá pedindo, sabe? Mas a maioria das perguntas e da angústia que vem por a gente não ter essa resposta, ela se dissolve no silêncio. E se a gente permanece com perguntas, não é dentro de uma agitação. Não é dentro de um preciso saber disso agora, preciso chegar na iluminação. Não. É um caminho, é uma direção, entendeu? Então, ó, vai por aqui que vai ser bom. Você não precisa nem se questionar, sabe? Como se você fizesse uma lista de prós e contras e seguir esse caminho. Não tem isso. Você só vai, porque o teu coração está conectado. Não tem como explicar isso. É uma coisa além das palavras, né? Quando a gente se sente alinhado. Já que eu falei de coração, vou trazer outra curiosidade. Hoje eu estou muito acupunturista, né? Mas é assim. Coração para mim... O coração não, o imperador, para a medicina chinesa, ele escreve Wan. E ele é um ideograma que é assim, um risco no meio e 3 riscos paralelos, em cima, no meio e embaixo. Significa o quê? Dentro dessa cultura dos imperadores que eles têm, é o líder, né? O líder máximo do povo ali. Por quê? Porque ele está conectado diretamente com sentir, pensar e fazer. Conectado com algo maior. Se ele for ele sozinho para governar o reino, vai dar ruim. Porque daí ele vai entrar nas carências, no ego dele e nos desejos dele. Mas agora, se ele estiver conectado com algo maior, daí ele consegue governar, né? Porque ele não está sendo egoísta. E aí na medicina chinesa a gente diz que o coração é o nosso imperador. Ele tem que estar conectado com sentir, pensar e fazer. Quando a gente conecta com isso, não tem esforço, é fluxo. É o rio indo em direção ao mar. A vida não tem por que ser um esforço, a gente está o tempo inteiro assim. A gente foi aprendendo a estar o tempo inteiro assim, alerta. Aí eu trago de novo para o silêncio. Não é só você às vezes está em silêncio na tua casa e não tem nenhum ruído. Mas você está pensando nas 1000 tarefas que você tem para fazer amanhã. Como que isso é silencioso? Não é? Não tem como ser. Ou o que você fez? Sempre está num trabalho interno. Às vezes é só, cara, tô aqui, ó, olhando as nuvens. A gente perdeu a habilidade e interesse de fazer isso. Quando você, vamos dizer, né, não sei se vocês pegam ônibus, mas que seja esse exemplo. Tá no ponto de ônibus, esperando o ônibus, vai demorar 15 minutos. O que a gente tá fazendo? Quase 100% das vezes olhando no celular. Às vezes tá lendo um livro, tudo bem, tá com a mente ocupada. Mas será que a gente poderia parar 10 minutos do nosso dia para olhar o céu e só por olhar o céu, sabe? Olhar o céu, tá aí, ó. Aí a gente fala que às vezes a gente encontra silêncio na natureza e mora na cidade grande. Em Curitiba, para mim já é cidade grande, tá? O Renan não desfaça o meu apavoramento com a urbanidade de Curitiba, mas tem céu em todo lugar. Tem chão em todo lugar. Nossa, chão realmente tem em todo lugar. Mesmo que você esteja dentro de uma sala que não tem janela. Tem espaço dentro da sala que se não tivesse, você não poderia se mexer. E se não tiver, gente, tem no nosso próprio corpo. Espaço, chão, fluidez, tá tudo aqui. Calor. Não tem como a gente não se refugiar. Simples assim. Vocês não tem desculpa. O dia que a gente falar de energia, que é muito legal, vocês vão ver que isso é ainda mais poderoso. Mas agora eu vou calar minha boca,
porque eu já falei muito, vou deixar o Renan falar, por favor, meu querido. Na verdade, você falou e me veio uma reflexão que eu tive quando chegar na psicóloga, sobre... é uma questão dos nossos tempos modernos, né? A tecnologia, ela traz muitas coisas maravilhosas para nós, como estar aqui, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, tudo ser tão rápido, tudo ser tão conveniente, tão acessível o tempo todo, parece que treinou a gente a viver nesse padrão de aceleração, né? Tudo tá um clique. Eu pensei isso outro dia porque eu fiquei irritado no meu trabalho porque a internet estava mais devagar. O computador deu uma travada, sabe? E aí você percebe que você não está conseguindo esperar, não é nem minutos, é segundos às vezes, você não consegue esperar porque a gente se acostumou a esse processamento ultra rápido das coisas, e aí é difícil perceber o quanto está impactando a nossa mente, né? É muito difícil, assim, é um momento bem desafiador, assim, de prestar atenção. Eu tenho prestado atenção no uso da tecnologia mesmo, assim. E a minha psicóloga me deu umas dicas, assim, tipo, cara, você tem 1 hora para dormir? 1 hora antes, desliga seu telefone, porque tudo que as informações passando muito rápido, elas vão influenciar totalmente a forma como você vai dormir, os seus pensamentos, enfim, e aí por aí vai, né? É isso. Com certeza, e essa coisa do desligar pelo menos 1 hora, o ideal seria 90 minutos antes, às vezes ele vai afetar não o sono que você vai pegar no sono agora, mas no meio da madrugada, por causa das ondas cerebrais e tal. Então é forte demais isso, gente, é forte demais, assim. Por isso eu, assim, incentivo que a gente seja rebelde mesmo e comece a perceber a influência brutal, é tipo assim, eu vou fazer um detox do celular, daí tipo, acabou e pega o celular, sabe, 5 minutos depois, porque tá viciado. Tá acostumado, eu sei que não é todo mundo assim, mas além de nós aqui, felizmente temos uma intenção e às vezes não vivemos assim, mas eu me considero que, por exemplo, quando eu morei na Espanha, né? Não sei se todo mundo sabe, mas eu fui estudar acupuntura lá milênios atrás. E aí eu tinha 20 e poucos anos, então na época eu não tinha carro aqui no Brasil, eu pegava busão, andava de bike. E nossa, ir pegar busão ali, andar 3 quadras, 4 quadras lá da minha casa, ficar esperando o ônibus, entrar no ônibus, ir pro lugar. Normal, tudo bem, né? Você tá acostumado. Aí quando eu cheguei lá em Madrid, a gente pegava um metrô e tinha o painel dizendo quantos minutos ia vir, né? Como Curitiba não tem metrô, não tinha isso, né? E dava ali 5 minutos, 2 minutos de madrugada, já era 7, 8 minutos, beleza. Aí passou um tempo e eu me acostumei com aquilo. E eu lembro até hoje de eu voltando para casa com a minha amiga, daí a gente olhou 5 minutos. 5 minutos? Como assim? É muito devagar isso aqui, tipo, é 2 minutos no máximo. Falei, sabe, gente, é isso? E agora não é mais 5 minutos que a gente reclama, é 2? É 1? Ou a gente tá falando com alguém no WhatsApp, a pessoa não respondeu. Às vezes ela é uma escrota mesmo e não vai responder, mas às vezes a pessoa tá fazendo outras coisas, sabe? Às vezes ela nem gosta de celular, sabe? A gente que fica ali, tipo, tudo é por ali, assim. Então eu acho que é difícil da gente conectar isso com a nossa saúde, sabe? Porque vai entrando de um jeito que não é como, sei lá, você tá cheirando cocaína. Olha o pesado que eu vou fazer, mas vamos lá. Dizem que o açúcar, ele é mais perigoso que a cocaína, gente, por causa da forma como a gente vicia nele. A cocaína é moralmente e impactante na nossa saúde imediatamente, por isso a gente tem medo, por isso que quando dá ruim, dá muito ruim, mais rápido. O açúcar não. O açúcar é todo dia comer um pouquinho, a vida inteira. Pasta de dente tem açúcar. Tudo tem açúcar. É incrível. Aí a gente vai comendo, vai comendo, vai comendo. Aí quando o médico fala, você tem diabetes, não pode mais comer. Não conheço nenhum diabético, e olha que eu trabalho com isso, que não coma açúcar. Continua comendo. Talvez menos, mas sabe, é muito difícil se desgrudar. E eu acho que essas
coisas da agitação da nossa vida moderna é um pouco como esse açúcar. Ele vai indo pelas bordas, quando vê, você já tá ali no meio. Você não sabe nem dizer como que isso te faz mal. Mas você só sabe dizer por contraste. Se um dia vocês tiverem férias, ficarem longe do celular, forem pro meio do mato, sei lá, né? Vai caminhar na natureza, vai pescar, vai fazer qualquer coisa, dar risada, comer. Aí você vai voltar para tua casa, no outro dia começar com o celular, você vai ver a diferença, né? Então, infelizmente, é uma coisa bem forte que está acontecendo na nossa cultura, mas, como vocês sabem que existe Vidya e Avidya, isso não nasceu sozinho, não vai durar para sempre e a gente não precisa responder a isso dessa forma, né? Então, eu sou uma forte apostadora da rebeldia. Eu ainda levo uma adolescente em mim, mas agora a rebeldia é pelo silêncio. É falar, cara, não, não é esse tipo de vida que eu quero viver. Sempre acelerado, sempre tem que fazer alguma coisa, sempre tem uma lista que não termina nunca. Se deixar, não termina mesmo. Mesmo com coisa que a gente gosta até. Não, porque no sábado eu vou tomar para eu estudar. Ou vou ler um romance. Tem que ser no sábado, porque é o único momento que eu posso, entendeu? É muito complexo, assim, né? Com isso, gente, com todo o respeito pelas vidas que não têm escolha de verdade, porque tem que acordar às 5 horas da manhã, porque é o emprego que tem, porque é as contas que tem para pagar, a gente sabe que é difícil. Mas aí que tá a revolução do nosso método de refúgio. Você atravessa, você não precisa fazer uma escolha. Ai, agora ou eu sou meditante, silenciosa, um porre, ou eu sou uma pessoa totalmente levada pela loucura da vida. Não, você está justo no meio. Ó, vou atravessar, vou andar mais devagar. Por que eu preciso andar rápido? O teu corpo, ele está manifestando a velocidade da sua mente. Por isso que a gente pega o corpo e fala, opa, silêncio aqui, quietude. Agora eu vou passar a olhar a velocidade da minha mente. Às vezes me assusta, porque é rápido mesmo. Mas daí a gente tem que ter paciência, mesmo dentro dessa agitação, no sentido de, pô, a Fer falou um negócio interessante ali, vou tentar ver como é que é. O que será que se eu fizer isso, treinar isso, construir isso dentro de mim, será que vai dar boa? Vou pelo menos tentar, né? Já que estamos aqui, então vamos tentar. Ó, dentro desse ruído, há silêncio. Então, é essa a nossa prática. A gente vai fazer agora. Ruído lá fora. A gente começa lá externamente, percebendo que esses ruídos que a gente encontra lá fora, eles têm uma pausa, nem que seja 1 segundo. Não é uma coisa totalmente grudada na outra. Porque a nossa percepção precisa de um tempo para perceber outra coisa. Então, passou a moto lá. Agora acabou. Próximo. Tem certeza que acabou? Acabou mesmo? Ok, próximo. É isso que a gente vai fazer agora. Depois a gente começa a trazer para dentro. Aí a gente vai começar a encontrar esse silêncio interno. Mas primeiro a gente tem que saber perceber. Aí a gente vai conversando como vai sendo, tá bom? Beleza? Bora fazer uma prática então. Vamos começar com um dos exercícios de regulação do sistema nervoso, que hoje eu quero trazer, sendo esse aqui, ó, da cabeça. Apoio a palma da minha mão uma sobre a outra, deixo a minha coluna ereta e solto o peso dos braços. Então é bem importante que seja a palma mesmo, primeiro porque é mais confortável e porque ao fazer pressão sobre o topo da cabeça, a gente está fazendo pressão sobre a base do nosso crânio, que é uma área diretamente ligada ao nervo vago, porque ele está localizado aqui perto dessa região, né? Obviamente para dentro do nosso crânio. Mas o nervo vago ele está localizado no começo da espinha, né? Então é justamente muito perto aqui. Então a gente solta os braços. Se vocês sentirem cansaço nos braços, é porque vocês não estão soltando o braço. Pode fechar os olhos. E aí a gente traz a consciência sobre esse ato, sobre o corpo.
Como é que você sente essa pressão? O que ela causa em você? Você não precisa buscar nada, só observa. Pode ser que você não ache nada mesmo. Tá tudo bem. Está começando a se aproximar a esses exercícios e a esse lugar de mente. Um passinho de cada vez. E agora, quando a gente inspirar, na exalação, solta um suspiro, esvazia o ar dos pulmões. E aí, baixa os braços, repousa as mãos sobre as pernas ou sobre o colo. Na nossa postura de meditação, mantenha a coluna ereta, peito aberto. Encaixa levemente o umbigo e o queixo. A ponta da língua vai lá no céu da boca. A gente percebe a quietude do nosso corpo, fazendo um scanner da cabeça aos pés, tomando consciência que o corpo está imóvel. Que essa imobilidade traz uma sensação, e essa sensação uma qualidade. Então tá bom. Tchau, tchau, querida. Até. Oi, Cami, querida, 2 minutinhos, tá? Já fechamos aí. Agora a gente vai direcionar nossa atenção para os ruídos externos. A gente vai selecionar um ruído para acompanhar toda a duração dele. E a gente vai perceber que dentro da nossa percepção ele começa, dura um determinado momento e cessa. No momento, a gente vai escolher ruídos que realmente comecem e terminem. Por exemplo, a gente não escolhe o barulho da geladeira, por enquanto, porque ele é constante. A gente vai escolher algo que está se movimentando lá fora, automóveis, veículos, pessoas, animais, natureza. Pode ser até o diálogo numa televisão, mas que tenha variação de frequências.
de volume, de altura. E aí, quando a gente tiver certeza que ele cessou, a gente se dá conta, mesmo que momentaneamente, não tem nenhum ruído, tem uma pausa, até você escolher ouvir um próximo ruído. Perdão aí, que a gente, o negócio, eu acho que vai acalmar. E agora, quando chegar esse momento de pausa, perceba sua atenção acesa, como se fosse a luz. Você aciona com o interruptor, está ligada. Ela está buscando um novo ruído. Aí você nota essa presença da tua atenção, a atenção plena. Está aberta, pode vir ruído de qualquer lado, você está percebendo. E aí, quando vier o ruído, essa luz não apaga, você não vai apagar o interruptor para acender o interruptor do ruído. Você vai manter essa luz acesa da sua atenção. Chamaria até de curiosidade. Está ouvindo o ruído, tendo consciência que você está ouvindo o ruído. E esse já é o teu refúgio, que daí você não é tomado pelo ruído. Você coexiste com o ruído. Você não se diminui, não se anula, não se apaga diante do ruído. Você está silenciosamente ouvindo o ruído.
você se encontrar muito agitado e se envolvendo muito com os ruídos, volte para o seu corpo. Respire mais devagar, observe as estruturas do seu corpo que são usadas na sua respiração. Volte para a sensação de quietude, pés no chão. Quando se sentir segura, estável, volte novamente à prática do refúgio do silêncio. E alterne entre essas duas práticas quantas vezes for necessário, até você encontrar estabilidade nesse silêncio, essa atenção plena. E lentamente abrimos os olhos, finalizando a prática. Certo? Tudo bem aí? Só queria fazer um comentário antes da gente desligar, gente, que no dia 29 eu vou fazer um workshop aqui, presencial e online, então Renan, fica ligado, que é justamente, vou explicar com mais detalhes a teoria polivagal e a reativação desse nervo vago, por que é tão importante, por onde que ele percorre, junto com a ideia de refúgio interno, porque são camadas muito importantes que devem estar unidas e a gente vai fazer prática e vai sair daqui super bem, tá? Então, eu sou uma pessoa um pouco vintage, que eu vou acionando as pessoas pelo boca a boca, sabe? Então, se vocês puderem ajudar, se quiserem vir, obviamente, são muito bem-vindos, né? Acho que o simples fato de a gente se reunir para fazer uma prática juntos, que é relativamente longa, porque vai ser muito mais que 10 minutos, né? Mas de boa, vai dar para fazer. Já dá uma outra sensação de experiência dessa prática, né? Mas se não puderem vir, puderem passar a palavra, que ajuda muito mesmo, gente. De boca a boca é o que mais ajuda, mais funciona para que a gente possa estar fazendo diferença na vida das pessoas, sabe? Para que elas possam encontrar esses alívios, para dizer no mínimo, né? Então, deixei lá no grupo um cartazinho junto com o vídeo. Fiquem à vontade, o que quiserem usar para passar para alguém que vocês acham que podem aproveitar, eu agradeço muitíssimo. Tá bom? Paulo, você quer dizer alguma coisa?
E só para o pessoal não ficar na dúvida, ele não é um curso do refúgio interno, né? Então, não vai ter só o conteúdo que a gente já vê aqui, mas conteúdos complementares. Então, estejam convidados, porque haverá novidades. É isso. Tá certo? Então, nos vemos na semana que vem. Beijo, queridos.